Don't you get it? She's using your kid to turn a nice, casual relationship into a relationship. Okay, now I get where you're coming from. Thank you. You're paranoid and you're nuts. Hey, hello everybody! Hoje nós vamos falar sobre Charlie Harper, o eterno adolescente milionário da série Two and a Half Men e como sua vida revela um Édipo mal resolvido. E também vamos aprender inglês desvendando a psicanálise por trás das risadas. Eu sou Getúlio Tamide, sou psicanalista, educador social e nesse canal você assiste Inglês com Psicanálise. Antes da gente continuar, eu quero te pedir que você se inscreva nesse canal, deixe seu like e acione as notificações, porque é muito importante para que o canal cresça. Eu queria falar um pouco, além da série aqui, introduzir o que é o complexo de Édipo, né? Muita gente não sabe o que é, mas os estudantes de psicanálise, os psicólogos, os psicanalistas entendem que Freud usou um mito para elaborar uma teoria que acontece numa certa idade nas crianças, principalmente nos meninos, né? Onde a história do Édipo, o Édipo, a Jocasta, o cara que acaba, né, o pai morre, é morto, e aí ele acaba se engraçando pela mãe sem saber que era a mãe, acaba casando. É uma tragédia grega, né? Que inspirou Freud inspirou ele a entender que a vida, a arte ali estava imitando a vida, né, e que isso estava muito repetidamente frequente na sua clínica, nos casos dos conflitos entre pai, mãe e filho, o núcleo familiar, né? Então o complexo de Édipo, né, porque complexo não é uma coisa difícil de se entender, é várias coisas ao mesmo tempo, né? Quando se fala em complexo em Freud. Então, o complexo de Édipo, resumindo a história, é a atração do inconsciente, né? A atração inconsciente que o menino tem pela mãe e a rivalidade com o pai, né? Então, a castração, né, paterna que vem ali em cima da criança, do menino, e isso acaba deixando marcas na vida adulta, mas que isso é algo natural e que deveria acontecer ou deve acontecer para que essa criança saia desse narcisismo primário, né? Porque senão essa criança vai se sentir o rei. E é exatamente o que acontece com Charlie, que é o personagem de Charlie Sheen, né? O próprio ator tem o próprio nome ali do personagem, que ele é um músico, ele compõe jingles e ele é rico por causa dos royalties, os jingles que ele faz, de propagandas para comida, né, para cereais, essa coisa toda, e ele se contenta com isso, porque ele não quer ser um cara famoso com hits cantados, né, pelas pessoas ali, mas o que importa para ele é morar bem, ter o dinheiro, comer bem, viver uma vida de um bom vivant e pegar tudo quanto é mulher, né? Cada hora ele tem uma mulher diferente. Então, ele tem essa dificuldade de se comprometer ali com as mulheres. Ele tem um certo medo das mulheres quererem cuidar dele. Ele se sente muito incomodado, né? Então, ele está sempre nessa infantilização de usar as mulheres e rejeitá-las. É um perfeito narcisista patológico, mas quando você entende o relacionamento dele com a mãe dele, a personagem da mãe dele ali é controladora, completamente controladora, onde ela tem uma rivalidade com o Charlie e ela usa e ela rechaça, ela simplesmente humilha o irmão, o Alan, que é um cara que se divorciou, acabou vindo com o filho Jake morar com ele, deu tudo errado, mas é conveniente para o Charlie ter o irmão Alan, porque ele acaba sendo um idiota útil ali para ele, então por isso que ele dá a casa, né, o filho do Alan ali junto com ele. Enfim, é uma série muito interessante para você estudar as relações tóxicas, embora seja engraçada,
Embora eu já tenha rido muito dessa série, né? Eu converso muito com meu irmão, principalmente porque nós temos um outro canal que nós falamos sobre o narcisismo, sobre a codependência emocional, né? Eu converso muito com meu irmão Josimar a respeito disso, e às vezes a gente concorda um com o outro, né? Às vezes não, sempre a gente concorda um com o outro dizendo que nós ríamos muito mais antes assistindo essa série, porque nós acabávamos inconscientemente nos vendo naquela série por causa das nossas dinâmicas familiares, né? E o trecho que eu separei aqui para ensinar inglês, mas ensinar um pouco de psicanálise também, é um trecho em que a Wendy, que é essa namorada, logo no começo do episódio 9 da primeira temporada, está tomando banho ali e o Jake entra, né, querendo cantar o jingle que ele viu na televisão do tio. Isso começa a ficar complicado, porque a Wendy se simpatiza com o Jake, que é o sobrinho do Charlie, e quer cuidar dele, transforma aquele encontro casual em algo muito familiar, como se fosse uma família. Então, pensa assim, num cara que só está interessado ali em, né, transar com a mulher, mas aí, de repente, isso começa a tomar outras proporções. Don't you get it? She's using your kid to turn a nice, casual relationship into a relationship. Okay, now I get where you're coming from. Thank you. You're paranoid and you're nuts. Então veja como Charlie se desespera quando o Andy faz o papel de mãe, de esposa, de cozinheira, né, que cuida da criança, que leva a criança para passear e traz, e aí se aproxima da matriarca também, da mãe deles. Para um homem preso no Édipo, isso aqui é uma ameaça, né? Ele quer ter o prazer sem o vínculo materno, que é o que acontece exatamente com as pessoas que têm o transtorno da personalidade narcisista, principalmente homens, tá? Principalmente homens. E tem uma cena nesse episódio que o Charlie diz: Charlie, thanks for a wonderful night. Sweet, special. See you soon. Freedom. I'm free. I'm so free. I'm free. I'm so free. All right, you had sex last night. You don't have to turn into Mr. Bojangles. Oh, it's better than that. I had sex and I woke up alone. freedom, né? Liberdade, I'm free, né? Quando ele acorda sem ter a Wendy ao lado dele. O que quer dizer isso? O que você acha que quer dizer isso? Vamos lá. Então, para o Charlie, estar sozinho ali é a vitória. O inconsciente dele está gritando assim, ó, melhor só do que preso a uma figura materna, né? Então, como o Édipo é mal resolvido, que aí acaba infantilizando esse adulto que quer ser o rei, que não aceitou a castração, porque a castração, na verdade, nunca aconteceu nesse caso, ele foge da mulher como foge da mãe castradora. Entende? Então vamos ver duas palavras aqui importantes para a gente aprender no inglês. Freedom, que quer dizer liberdade, e a frase idiomática I'm free. I'm free. Eu estou livre, eu posso viver sem amarras, eu posso, tanto no sentido literal quanto no sentido simbólico. Tem uma outra cena também muito interessante que o Jake, o sobrinho, acaba virando um espelho, né? Serve de espelho para o Charlie, porque o Jake diz assim: And I want us to be buddies again. I don't want you to hate me anymore. I don't hate you. Good. I'm just very disappointed in you. I don't hate you. Quer dizer, eu não te odeio. I don't hate you. I'm just very disappointed in you. I'm just very disappointed in you. Eu só estou muito chateado, desapontado com você. O que nós temos aí? Nós temos aí que o Jake acaba se tornando o superego do Charlie, repetindo aquela voz crítica que ele já escuta
da própria mãe, né? Então, é a criança ali funcionando como o seu espelho trauma, né, do paterno-materno. E esse é o ciclo do Édipo, do complexo do Édipo mal digerido aqui. A gente pode também traçar um paralelo aqui entre a psicanálise e a cultura pop, né? Quem nunca ouviu falar da síndrome de Peter Pan? Então, o Charlie, ele acaba sendo um arquétipo do Peter Pan, né? Do famoso Peter Pan, o homem que não cresce, sempre fugindo da responsabilidade. E nós temos aqui que o Charlie, né, um cara sem sucesso, né? Aliás, cara sem sucesso não, um cara que tem muito sucesso, né? Você vê o meu ato falho, né? Porque para mim isso é um cara sem sucesso, mas a série mostra um cara que tem sucesso, mulheres, dinheiro, um casarão em Malibu, né? Mas no fundo ele permanece um menino perdido e vazio sempre, né? Que nunca se separou do olhar da mãe. Se você parar para pensar, a série pode ser até cômica, mas ela é muito, muito triste quando você para pensar no vazio que esse homem deve sentir. Embora seja um personagem, nós sabemos que a vida de Charlie Sheen é muito complicada. Será que existe aí uma coincidência entre a vida e a fantasia? Não sei, a gente não sabe, mas há indícios. E para fechar, né, vamos recapitular aqui. Em primeiro lugar, você precisa entender que O Edson. Esse ato falho foi bom demais, o Edson. o Édipo se recusa ao compromisso, o infantilismo, né, e a fuga das figuras maternas, tá sempre fugindo das mulheres, né? Às vezes a gente atende paciente homem, por exemplo, que quando chega na parte, me fala um pouco da sua... Ah, minha mãe é legal, minha mãe tá bom. Não fala muito da mãe, não. Aí você já percebe que, opa, tem uma rivalidade com a mãe aí, tem um Édipo mal resolvido. E também temos aqui o contraste com o Jake, que é uma criança que denuncia essa repetição. Porque você vai perceber que a mãe do Jake já é um outro tipo, é uma outra pegada. Ela tem também a sua toxicidade, mas ela é uma mãe mais firme que está sempre querendo colocar o Jake na linha. Bom, você gostou desse vídeo? Então comenta aí se você conhece alguém que é um eterno Charlie Harper. E se você não conhece, acabou de conhecer, né? E se inscreve no canal para você aprender inglês com Freud, com Lacan, com Winnicott, com Melanie Klein e com Charlie Harper também. Muito obrigado pela audiência, nos vemos no próximo vídeo e acesse o meu curso para aprender a falar inglês sem dificuldades que está fixado nos comentários. Thank you very much, nos vemos em breve e até mais. Bye bye!